Olá, meninas da educação infantil. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os eixos e os conceitos estruturadores da educação infantil. Vocês já tiveram, dando continuidade ao curso, vocês já tiveram com a professora Isabel a discussão sobre os fundamentos do ensino e da aprendizagem na educação infantil, para conseguir compreender como tem sido pensada a educação, a aprendizagem dessas crianças, quais são as teorias que embasam a construção desse material didático, dessa coleção que a gente apresenta esse ano. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre os conteúdos que estão estruturados nesse eixo curricular aí chamado Educação Infantil, primeira etapa da educação básica. Queria começar com uma frase do Paulo Freire, que ele fala que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então eu queria que vocês começassem refletindo sobre isso. Como a gente coloca sentido no que a gente tem que ensinar para as crianças no cotidiano da nossa sala de aula. Isso que a gente vai pensar. Já que a gente tem que ensinar, o que a gente tem que ensinar e como que a gente ensina isso com sentido para a gente articular os eixos estruturadores com a metodologia que a gente tem lutado aí para conseguir alcançar, para fugir um pouco dessa escola tradicional que a gente tem contestado nos últimos anos. Para a gente começar a pensar, eu queria reforçar quais são os embasamentos desses eixos, de onde que a gente tem esses eixos. A gente tirou os eixos que estão articulando aí, né, os conteúdos presentes nos livros didáticos da coleção nova do RCNE, são os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. É um documento do MEC, de 98, e esse documento está estruturado em 3 volumes. Um primeiro volume, que é o documento introdutório, que apresenta um pouco da discussão que vocês já fizeram com a Isabel, que vai discutir o que é cuidar, o que é educar, qual que é o conceito de criança, qual que é o conceito de educação, qual que é o conceito de profissional da educação. Então eu convido vocês a fazer uma leitura desse documento para a gente conseguir articular isso de forma bem real quando estiver na sala de aula com os alunos. No segundo documento, chamado de Formação Pessoal e Social, é apresentado o eixo da identidade e da autonomia. A educação infantil ela tem esse destaque e talvez esse diferencial das outras etapas, porque a gente tem que cuidar da formação do desenvolvimento integral da criança. Então a gente não pode se ocupar somente dos conteúdos e dos eixos. A gente tem que apresentar essa criança ao mundo, mostrar a ela que ela tem que compreender esse mundo que ela está se inserindo, sem desconsiderar que ela é um sujeito. Então ela é um sujeito histórico, social, que tem um modo de pensar, que tem um modo de ver as coisas, de explicar as coisas. E a gente vai, junto com esse modo, por isso é tão importante que a gente garanta os conhecimentos prévios e faça esse levantamento desse pensamento infantil. Junto a esse pensamento, esse modo de pensar, a gente apresenta um modo de pensar que é o modo que a gente construiu na nossa sociedade, no nosso mundo, ao longo dos tempos. Então, esse eixo de formação pessoal e social são dadas diretrizes, e vocês vão perceber essas diretrizes também bem articuladas nas unidades, nos capítulos dos livros, mas para cuidar da questão da identidade e da autonomia. E a gente tem no volume 3 o eixo, o documento que a gente chama de conhecimento de mundo. Nesse conhecimento de mundo, a partir das áreas dos saberes, que são as que estão nos quadros de conteúdo e que estão enfatizando aí as unidades do material didático da coleção, a partir dessas áreas, então movimento, música, artes visuais, natureza e sociedade, linguagem oral escrita e matemática, essas áreas vão apresentar aí às crianças o conhecimento de mundo, é o que a gente acha, é o que o Brasil, o documento, os documentos curriculares oficiais esperam e garantem que são necessários para a formação desse sujeito, desse indivíduo. Então hoje eu quero falar desses eixos de conteúdo, voltando um pouquinho, para a gente pensar nos eixos estruturadores da educação infantil. Por que eu quero reforçar isso com vocês nessa conversa? No livro vocês não vão encontrar isso de forma separada. Então eu preciso que vocês tenham clareza dos eixos que fazem parte de cada bloco de conteúdo desse, cada área do saber, porque esses eixos eles vão estar articulados de forma interdisciplinar nas atividades das crianças. Então eu preciso que vocês saibam
E quando vocês vão, por exemplo, fazer uma atividade de percurso na escola, você não está só trabalhando a exploração da paisagem, também está trabalhando coordenação motora, equilíbrio. Então, as áreas elas estão sempre articuladas. Quando você está fazendo a leitura de uma história, você não está trabalhando só contação de história, você está trabalhando a linguagem oral, você está trabalhando a própria escrita, né, a partir do momento que eles têm acesso a esse livro. Então, a gente tem que pensar que, ao fazer atividades de educação infantil, elas são sempre muito complexas e ricas em termos de aprendizagem. Então, é importante que a gente saiba que esses eixos existem, como esses eixos estão divididos e se eles estão sendo contemplados. E a reflexão que eu coloco para vocês pensarem no curso é: toda atividade que vocês forem escolher para fazer com a turma de vocês, tentem identificar quais são os eixos que estão sendo trabalhados, quais são as possibilidades em termos de competências e de habilidades que podem ser desenvolvidas a partir da atividade. Quero que vocês pensem nisso toda vez que forem abrir o livro, que forem estruturar o planejamento aí de uma aula com as crianças. Bom, para a gente pensar a educação infantil, então vamos pensar em termos de estruturação curricular, a gente tem que, inclusive o próprio RCN destaca alguns eixos que a gente chamam de capacidades, algumas capacidades que não podem ser esquecidas, tá? Que são da ordem o quê? A gente tem que trabalhar as capacidades físicas das crianças. Então, as capacidades físicas de se locomover, de compreender esse próprio corpo, conhecer o seu corpo, conhecer a ocupação desse corpo no espaço. Então, fisicamente, a gente tem que cuidar e desenvolver essa criança. Também afetivamente. Então, a capacidade afetiva, ela está no campo de trabalhar a própria autoestima da criança, ela compreender a imagem, a identidade dela, né? O gostar de si mesmo em relação aos outros, o gostar de si, das suas características. Então, na relação aí do afeto com os colegas, com a família, com vocês, professores, assim, né, na própria escola, com a equipe da escola. Então, a gente também tem que trabalhar o eixo afetivo. Uma outra capacidade são as capacidades cognitivas. Então, a que se refere esse eixo, as capacidades cognitivas são as capacidades do pensamento, que essa criança compreenda os fenômenos, que ela seja capaz de articular informações que ela já tem com novos desafios para originar novas aprendizagens. Então, aí, da parte da cognição, do próprio desenvolvimento do pensamento, né, o que muita gente chama de inteligência, enfim, da capacidade de pensar. Uma outra área que a gente desenvolve é a capacidade ética, que a gente precisa ensinar valores a essas crianças para que elas ajam de forma ética no mundo, que elas saibam discernir o que é realidade, né, e o que não é, o que é possível fazer para contribuir com o mundo. Então, essa questão, né, do âmbito da capacidade ética é da formação de valores, de atitudes, e que é muito forte na nossa concepção do material. Então, também é importante pensar se a todo momento, a partir desses eixos dos conteúdos que a gente vai discutir aqui, mas que vocês encontram no livro, se vocês também estão aproveitando para desenvolver esse eixo da capacidade ética. Outra capacidade é a capacidade estética. Então, aí é muito importante fazer o desenvolvimento desse olhar para as artes, para que ela tenha acesso a diferentes campos musicais, artísticos, culturas, né? Vamos pensar aí no campo da cultura, então essa capacidade de observar as coisas e de contemplar. Então, é uma capacidade estética de entender, né, o que ela acha bonito, o que é bonito para ela. Então, a gente tem que disponibilizar aí também uma série de elementos culturais para desenvolver a capacidade estética da criança. Além da capacidade estética, a gente tem da relação interpessoal. Então, a relação interpessoal está no campo aí da relação dessa criança com os outros sujeitos do mundo. Isso é uma contribuição, né, dela entender que existem diferentes temperamentos, que existem diferentes modos de pensar, a questão de concordar com o outro, discordar, ouvir, respeitar a opinião, que tem gente que é diferente, e isso está no campo dessa relação interpessoal, como é que você conversa e convive bem com os outros. E por fim, o campo da capacidade de inserção social. É nossa tarefa, é nosso dever na educação infantil tratar desse desenvolvimento da capacidade de inserção social, de incluir e de inserir, né, de desenvolver habilidades necessárias a essa criança para que ela se insira de modo pacífico na sociedade. Como é que a gente insere o indivíduo na sociedade para que esse indivíduo contribua
entenda esse social, entenda que os grupos têm costumes, têm regras, têm modos de agir, modos de comportar, e essa criança está entrando em algo que está pronto. Então ela também precisa ser um sujeito e pensar, né, desenvolver essa capacidade de pensar no coletivo, no social e não só no individual. Então olha quantos eixos aí a gente tem que trabalhar e desenvolver cotidianamente, por meio de conteúdos ou não, para que essa criança de fato se desenvolva integralmente, que é o objetivo da educação infantil. Então é importante que a gente saiba responder qual que é o objetivo da educação infantil. O objetivo da educação infantil é desenvolver essa criança de modo integral. Então a gente precisa trabalhar com esses eixos aí do lado da autonomia e da identidade e dos eixos do conhecimento de mundo, para que ela de fato compreenda os fenômenos que a cercam. Então a gente pode pensar, além dessas capacidades, desses campos que eu disse para o desenvolvimento da criança, algumas questões que são bem específicas da educação infantil, como cuidar, brincar, né? Se a gente for pensar nos conceitos estruturadores. Como que a criança então aprende? Como é que a gente pensa esse projeto aí de escola para as crianças de 0 a 5 anos? A gente tem que pensar de modo articulado, que educar não está dissociando do cuidar. Então a gente precisa entender que cuidar não é só esse cuidado que a gente chama de higiene, né, de trocar uma fralda de uma criança menor, ou de garantir que ela coma bem. A própria preparação do espaço, se você se esperou, preparou um espaço adequado para receber essa criança, organização do tempo, né, que ela tenha tranquilidade para fazer as atividades. Isso tudo está no campo do cuidar. Então a gente não pode esquecer desses eixos. O cuidar da segurança, né, da relação dela com o outro, da autoimagem, tudo isso, da questão da higiene, claro, com o educar, nessa concepção da gente entender, de trazer a criança a aprender mais, que ela aprenda, use o que ela já sabe, com um novo desafio para que ela aprenda mais. Então a gente pode pensar nas atividades orientadas, a gente sempre tem que orientar com uma intencionalidade, as atividades que a gente propõe para as crianças, sempre articulando ao brincar. O brincar não é um passatempo, não é algo que a gente faz só para descansar. A gente tem que entender brincar como uma coisa muito séria, né? É por meio da brincadeira que a criança consegue traduzir esse mundo e tantas informações novas que são dadas a ela desde o nascimento. Então o brincar, ele é um eixo, né? A gente pode chamar de um conceito estruturador central na aprendizagem das crianças de 0 a 5, porque é pelo brincar que elas aprendem, é pelo brincar que elas experimentam, pelo brincar que elas vão conseguindo perceber a diferença da realidade para o faz de conta. O que é realidade, o que é fantasia, o que é imaginação, e é no brincar que elas vão traduzindo isso para viver, né, a vida que a gente espera que ela consiga. Então, se a gente pode pensar também na aprendizagem significativas, a gente tem falado muito sobre isso, por isso eu trouxe a frase do Paulo Freire no início, como é que a gente impregna de significado aquilo que a gente quer que a criança aprenda ou que a gente quer ensinar. Então, uma aprendizagem significativa, que ela seja de fato articulada. Para ela ser significativa, ela precisa estar, né, num outro eixo aqui, estruturador, ligada às situações reais. Então, qualquer atividade que ela faça, qualquer questão de escrita, se ela estiver dentro de um contexto real que ela pode utilizar também na vida fora da escola, ele vai ter muito mais significado. Então, se a gente quer fazer treinamento de uma escrita, então por que a gente não treina a fazer um bilhete para uma turma ao lado, para uma turma que ocupa a sala no outro turno? Entende? É nesse sentido que a gente fala de ligar a situação real. Não é escrever pelo escrever, contar pelo contar. Então, por que eu tenho que ficar na sala contando, se eu posso sair contando elementos que estão na sala, contando as crianças da sala, né? O que tem no caminho aí do pátio até a sala. Então, é trazer essas atividades que são necessárias, então, né, dentro dos eixos dos conteúdos, ligadas a situações que são reais, que elas podem ser traduzidas também na vida real, porque isso traz mais significado. E, claro, trabalhar com resolução de problemas, né? Sempre parte de pergunta, sempre trazer um desafio, sempre colocar uma questão instigadora, porque essa questão, esse problema vai gerar uma curiosidade, e essa curiosidade gera uma mobilização interna para que a criança queira saber a resposta. Então, ela quer aprender. Então, a partir de um problema, a curiosidade faz com que a criança queira aprender. E aí você conseguiu trazer ela
né, para o seu desejo de aprender o que você quer ensinar. E aí, nesse processo, as coisas são muito mais interessantes. Então, é bom a gente pensar e, de fato, trabalhar com diversidade e individualidade. A gente tem que pensar a prática de diversas linguagens, porque as crianças não são todas iguais. Então, pensar a diversidade garante que você veja na individualidade de cada uma, como é que as crianças aprendem, como elas se interessam pelas coisas, né, sobre o que elas se interessam, para você garantir no seu planejamento e no uso do material uma diversidade aí de linguagens e de abordagens para chegar a cada criança de modo individual. Então, esses são, né, se a gente for pensar aí nesses eixos de formação, alguns objetivos e algumas metas que a gente tem. No documento também tem algumas, eu separei algumas para vocês, né, que eu já falei, trabalhar a interação com os colegas, a própria imagem, a questão da construção de vínculos, tudo isso faz parte do fortalecimento da identidade dessa criança, e uma criança que tem essa identidade garantida, ela dá conta de trabalhar os conteúdos de modo mais interessantes do que uma criança que não tem bem resolvido. É importante a gente fazer isso na educação infantil, e um cuidado que eu venho sempre pedindo, cada vez mais a gente quer que elas leiam antes, aprendam os números, né? Porque no mundo de hoje, saber ler, né, ser fluente, ler e contar, são os objetivos. Então a gente tem percebido aí esse movimento, porque é uma cobrança da própria sociedade, dos pais que matriculam essas crianças, que elas deem conta dessas coisas cada vez mais cedo. Mas eu peço esse cuidado e essa responsabilidade de você, né, educadora que está na educação infantil, para entender que a educação infantil é esse momento de desenvolvimento, de muito desenvolvimento. Então a gente precisa garantir tempo e espaço para esse desenvolvimento. Então a questão da autonomia, da autoestima, né, o cuidado com os outros, o cuidado com os materiais, todas essas são aprendizagens tão importantes quanto saber ler, tão importantes quanto saber contar. Então, o fato da criança conseguir pular uma amarelinha, né, ter seu desenvolvimento físico, toda a motricidade, então, se ela consegue dar conta de pular, né, de correr, de se equilibrar, são aprendizagens que têm que ocorrer. E o que eu tenho visto é que esses eixos, eles ficam em segundo plano, para garantir que ela leia muito, que ela escreva muito, que ela escreva o nome, que ela escreva os números. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A criança, ela está se desenvolvendo, ela vai ter tempo também para essas aprendizagens, e a gente não pode querer que ela cada vez mais cedo, porque aí a gente sacrifica. Então, né, tem hora que, não, hoje não é dia de história, hoje não é dia de música. Quando na educação infantil, todo dia é dia de história, todo dia é dia de música. E a gente pode aprender pela música, a gente pode aprender pela história, esses conhecimentos que vocês acham, por exemplo, que estão lá no campo da matemática, da língua portuguesa, por exemplo. Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque os eixos de conteúdo na educação infantil, quando a gente fala em eixos, não são só conhecimento de mundo. A gente não pode esquecer desse primeiro momento, desse desenvolvimento, esses eixos que são necessários para articular de modo integral, tá? Trabalhar todos os processos que são referentes da infância, ok? Então, a gente entra nos eixos do conhecimento de mundo, sabendo que a gente não pode sacrificar esse desenvolvimento desses outros eixos, principalmente o lúdico, a brincadeira, no dia a dia do nosso planejamento. Bom, então se a gente for pensar, os eixos de conteúdo, eles vão abranger essa diversidade aí de espaços e de linguagens para garantir o desenvolvimento, né, integral da criança, pensando aí essas aprendizagens que são consideradas essenciais. Então, dentre as aprendizagens que são consideradas essenciais, foram divididos alguns eixos para a educação infantil. Então, quais são eles? O primeiro eixo, o documento, né, o RCNE, ele apresenta o eixo do movimento. Vocês vão perceber que no livro da coleção, nos quadros aí no manual do professor, peço mais uma vez que façam a leitura, o eixo movimento ele está junto com arte. Né? A gente juntou arte e movimento. Se você for no RCNE, eles são separados. O eixo movimento, ele tem dois subgrupos que a gente tem que trabalhar. A questão da expressividade, então todo esse modo de expressar, a gente pensa aí nas atividades das artes cênicas mesmo, das encenações, do faz de conta. Então, a expressividade, né? E o próprio desenvolvimento de trabalhar quando você sente raiva, quando você sente
preguiça, né? Que sentimentos são esses? Alegria, como é que você expressa a sua alegria? Para as crianças é muito difícil, principalmente as menores, que elas não têm um desenvolvimento oral, né, ainda muito rico, então elas se expressam mordendo os colegas, se expressam chorando. Então a gente tem que compreender essas formas de se expressar e apresentando novas formas de se expressar também. Então a gente tem que trabalhar o eixo da expressividade. O outro eixo do movimento, equilíbrio e coordenação. São eixos fundamentais. Então, que atividades que estão garantindo aí o trabalho do equilíbrio, da própria coordenação, frente e trás, direita e esquerda, são, né, movimentos que tá, porque isso também trabalha as concepções de tempo, ontem, hoje, amanhã. Então, é muito embaixo, do lado, todos esses eixos, a gente tem que trabalhar primeiro corporalmente, né, à medida que as crianças vão crescendo, a gente consegue trabalhar com outros elementos, mas é importante trabalhar o movimento a partir do próprio corpo, tá? Não esquecer que o corpo é um instrumento de aprendizagem muito grande para a criança, que é, né, nessa faixa etária. Depois a gente tem a música. A gente também sabe pouco sobre música, na formação de professores, o tempo destinado ao estudo da música é muito pequeno, e a gente não é especialista em música e tem que dar conta. Então é importante que também, no eixo da música, existem dois subgrupos, o fazer musical e a apreciação musical. Então é importante que a gente garanta nas atividades, vocês disponibilizarem uma série de melodias, de ritmos, para as crianças apreciarem. Então a gente treina a questão do ouvido, né? Conhecer timbre, ritmo, melodia, e conversando com elas pouco a pouco. A gente tem projetos super interessantes que trabalharam essas questões, fizeram rádio com as crianças e elas deram conta de entrar nesse universo musical. Então tem a questão da apreciação, você saber ouvir, e tem a questão do fazer musical. Então, tirar sons. Então, primeiro os sons do próprio corpo, os sons da natureza, né, os sons do cotidiano. Quem está numa cidade mais movimentada tem certos tipos de sons. Uma cidade mais tranquila ouve outros sons. A questão dos instrumentos musicais, como que você pode construir alguns instrumentos musicais. Então, é trabalhar essas questões no dia a dia. Claro que a coleção tentou contemplar, né, o máximo esse eixo, mas eu peço que vocês olhem, por exemplo, porque cada autor, em cada ano, garantiu alguma parte desse conteúdo desses eixos, porque esses eixos eles são gerais para toda a educação infantil. A cada ano você vai apresentar algumas coisas, alguns instrumentos, por exemplo, né, em relação ao eixo da música para as crianças daquela idade. Então é importante ver no manual, no quadro, o que o autor selecionou desses eixos para trabalhar com as crianças e para que isso não fique sem trabalhar, claro. O outro eixo das artes visuais também tem dois subgrupos, o fazer artístico e a apreciação das artes visuais. Então, assim como na música, tem um momento de fruição, de aprender a treinar o olhar para ver diferentes formas, cores, texturas, modos de fazer, né? A gente tem as pinturas, tem escultura, então você pode trabalhar com diferentes objetos, diferentes artistas que fazem arte, né? Com diferentes materiais. E o fazer artístico, o que a gente pode proporcionar também de produção dessas crianças, para não ser só um reconto, não ser só uma cópia, né? Colocar elas para fazer, para experimentar, fazer modelagem com massinha, né? Pintar com diferentes tintas, com os corantes naturais. Como é que a gente coloca essas crianças aí para esse fazer artístico? Porque isso é muito importante. Na questão da linguagem, a gente tem o eixo linguagem oral e escrita. Esse eixo também é dividido em alguns subgrupos, são 3 grupos. Falar e escutar, práticas de leitura e práticas de escrita. Aí é muito interessante porque esses eixos eles estão todos bem articulados, mas é preciso que a gente garanta momentos diferentes. As autoras elas dividiram esses eixos para vocês, para mostrar o que está sendo trabalhado na prática de leitura, na prática de escrita e no falar e escutar. Ah, Dani, mas meu aluno tem 2 anos, ele não escreve, né? Ele não escreve, mas ele pode ter acesso a materiais que tenha a língua escrita, você escreve no quadro, o tempo inteiro ele está sendo rodeado por essas letras, as letras elas estão no mundo, estão na placa da casa dele, né? Então você tem que pensar para trazer esse mundo escrito, pelo menos para que essa criança entenda e perceba esse mundo escrito, até que ela consiga de fato escrever
né, decodificar o código, como a gente fala, quando ela for de fato alfabetizada. Mas a gente trabalha com as práticas de escritas coletivas nessa fase. Você pode fazer textos com a ajuda das crianças, né, você faz o registro. Então a gente tem várias formas de trabalhar a questão da linguagem. A gente não esquece do falar e escutar, né, porque a oralidade é muito importante e é um eixo importante da linguagem. Então, fazer as crianças entenderem que tem a hora de falar, um momento certo, né, um jeito mais adequado de falar em determinados contextos. Então, isso também a gente tem que estimular e trabalhar. O eixo de natureza e sociedade é um eixo que articula 5 grupos de assuntos para trabalhar, tanto a história quanto as ciências naturais e a geografia. Então, na educação infantil, a gente tem a gente funde essas 3 áreas do conhecimento para trabalhar a natureza e a sociedade. Então, os eixos, vocês vão perceber que eles vão abordar temas da história, hora da geografia e hora das ciências. Por exemplo, a gente tem seres vivos e meio ambiente, que vai trabalhar muitos conteúdos das ciências. Os lugares e suas paisagens, é um eixo que trabalha muito a questão geográfica, né, de análise dos locais, principalmente as paisagens mais do entorno da escola, da cidade, da criança. Objetos e processos de transformação, né, articula muito aí a história também, como que essas mudanças vêm ocorrendo na sociedade, como é que os objetos chegam, né, o lápis de cor que colore, a luz que acende, a borracha, o garfo para comer ou a colher. Né? É importante perceber que esses objetos eles não nasceram prontos, eles vêm de uma matéria-prima, eles vêm da natureza, de algum lugar e sofrem processos de transformação. Então a gente trabalha também a questão de fazer bolo para perceber, né, uma massa se transformando aí, um monte de ingredientes transformando numa massa, uma gelatina que a gente vê um estado líquido indo para um elemento mais, né, gelatinoso. Então a gente tem várias formas de mostrar, de estudar, principalmente sempre experimentando com as crianças, os objetos e esse processo de transformação que eles sofrem. Fenômenos da natureza também é muito difícil para a criança até 6 anos compreender dia e noite, mas elas trazem alguns elementos de o que está dentro, o que está fora. Então é mais para entender por que hoje é quente, hoje é frio. Né? Lembrando que esses conhecimentos eles não vão estar garantidos na educação infantil, mas a gente precisa despertar pelo menos a atenção para que as crianças entendam que esses fenômenos existem então aí e tem uma razão para existir, tem uma explicação, né, que seja da ciência, que é apresentada na escola, mas elas precisam começar a observar esses fenômenos. E a organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. Esse eixo é muito articulado à história para a gente mostrar às crianças, trabalhar com elas, que tem diversas profissões, diversos povos que viveram em tempos diferentes, se organizando diferentes, são modos de vestir, de comer, né, as datas que celebram, que aspectos da cultura existem aí, a questão da terceira idade, né, do respeito a essas diferentes gerações, que existe um ciclo aí na vida, existe um jeito de organizar, de ser e também de trabalhar. Então, a natureza e a sociedade também é um eixo riquíssimo, né, com esses 5 aspectos aí, subitens, para fazer a criança entender e compreender bem a sociedade que ela vive, tanto o seu meio natural quanto o meio social. E, por fim, a gente tem o eixo da matemática. Essa matemática, que é um bicho de 7 cabeças, que a gente está, inclusive, trabalhando no circuito esse ano. Temos tido um retorno bem positivo das professoras. É importante a gente perceber que existem alguns processos mentais que precisam ser desenvolvidos na infância para que as crianças consigam, né, posteriormente, mais tarde na escolarização, compreender de fato essas equações, esses termos que serão ensinados. Então, matemática, o que a gente pode pensar? Tentar articular ao máximo ela com a vida e tentar pensar que esses processos mentais, conservação de quantidade, são essenciais para a criança entender o conceito de número, entender, né, como é que ela transforma esses números em informação. Então a gente tem que pensar, a matemática ela é dividida em 4 subgrupos, números e operações. Então começar a trazer ela para esse mundo dos números, tentar, né, fazer ela entender aos poucos que os números significam uma quantidade, representam uma quantidade.
espaço e forma, né, desenvolvimento das noções aí de ocupação do espaço, não, da lateralidade, de conservação, onde tem mais, onde tem menos, e das formas que existem no mundo. Então, observar as formas da própria sala, na escola, né, nos objetos que cercam, os objetos que possuem. Então, a gente pensar isso bem no cotidiano da criança, grandezas e medidas. Então, a gente trabalha muito aí com as medidas não convencionais para a gente conseguir fazer essa medição. Então, a gente precisa, né, medir com o próprio corpo, com passos, com a régua, com alguma coisa até elas entenderem depois, mais para frente, aí, essa questão das medidas convencionais aí, que a gente usa para né, peso, volume e quantidade, todas essas grandezas que a gente ouve falar. Né? Elas vão ouvir falar o tempo inteiro nos telejornais e elas têm que saber lidar com essa informação. E o tratamento da informação. O tratamento da informação, ele é importante assim, como a gente trata esses números, como é que a gente apresenta essa informação. É essencial na vida hoje, principalmente na sociedade, para que esse sujeito futuramente não seja enganado. Quando lê uma reportagem no jornal, né, quando vê um índice apresentado aí, pelo governo, os próprios índices de educação, a gente mesmo, né, quando vê um produto em promoção, para saber entender se é promoção mesmo, dividir 10 vezes sem juros, ou com juros ou sem juros. Então, essa leitura de mundo que é o tratamento da informação. Com eles, a gente pode começar vendo formas de registrar. Então, pode registrar uma brincadeira, pode registrar por meio do desenho, depois, né, registra com pequenos gráficos. Então, a gente vai transformando, faz um boliche, como é que a gente faz a contagem desse boliche, depois como é que a gente transforma isso num gráfico, por exemplo, para registrar uma queimada no pátio. Então, todas essas formas a gente vem trabalhando para usar a matemática e fazer entender isso, assim, os números, eles estão aí, eles estão na vida, então não tem isso mais, a criança só dá conta de 1 até 5, né? Ela mora num prédio e ela mora no 18, como é que ela não entende o 18, se todo dia ela aperta o 18 para subir em casa? Então a gente fala, não, ela só pode trabalhar, né, até os 5, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mais uma vez eu volto lá naquele eixo da individualidade de cada criança, né, no grupo, você leia seu grupo para saber o que você pode priorizar. Mas é importante não esquecer desses eixos. Cada área dessa aí do conhecimento de mundo tem alguns eixos que são essenciais e importantes para ser trabalhados, porque cada competência dessa, cada habilidade que você desenvolve, ela contribui para formar uma competência, e é uma competência que é essencial para a vida desse sujeito na vida dele, na vida futura. Esses eixos também, é importante então que a gente não esqueça da organização do tempo, como é que você divide isso no seu planejamento, não pode ser só pelo livro didático, né? Você tem que trazer outras experiências e outras formações aí para as crianças da sua turma. Então pensar no tempo aí, o que tem de atividade permanente que não pode faltar, né? Por exemplo, oportunizar sempre uma experimentação, uma história, uma música, um momento da roda de conversa, né? Uma atividade. Quais são as sequências de atividades? Quais atividades que você precisa trabalhar, sequência, para que você vá acrescentando desafios e complexificando aí as questões para que ela aprenda mais. Então, você vai trabalhando isso de modo complementar. E os projetos de trabalho. Na educação infantil, a gente não pode esquecer que os projetos eles são uma fonte rica de proporcionar aprendizagem para as crianças nesse tempo, porque tem um tempo maior e de modo articulado, interdisciplinar. Então, não esqueça dessa organização do tempo e não esqueça da organização do espaço. Preparar um espaço contribui muito para esse momento de aprendizagem desses conteúdos, desses eixos estruturadores da educação infantil. Tenho certeza que vocês terão sucesso aí, desejo um bom ano de muitas atividades e a gente se encontra no fórum para dar continuidade a essa conversa. Até lá!